Prepare-se para uma jornada emocionante através da vida de uma mulher extraordinária, cuja história se entrelaça com a de dois ícones da música sertaneja e se expande em um legado de amor e serviço no coração de Goiás. Para preservar a intimidade de sua família, chamaremos essa figura inspiradora de Dona Maria da Luz. Para acompanhar mais histórias emocionantes como essa, que nos mostram a força do ser humano e o poder do bem, se inscreva agora mesmo no nosso canal. Também deixe o seu like nesse vídeo para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas e inspire mais corações a fazer a diferença. E não se esqueça de compartilhar essa história com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa corrente de amor e mostrar que, além da fama e do sucesso, existe um mundo de generosidade esperando por nós. Dona Maria da Luz nasceu em uma pequena cidade do interior de Goiás, em um lar simples, mas repleto de afeto. O sol da manhã já aquecia os campos verdejantes da pequena Rio Quente, em Goiás, quando Maria da Luz veio ao mundo. Sua casa era um rancho modesto, de paredes de barro e telhado de sapé, mas a fartura ali residia nos laços que uniam seus moradores. Seu pai, seu Jovino, era um homem forte e trabalhador. Lidava com a terra com a mesma paciência com que contava histórias ao redor da fogueira nas noites estreladas. Sua mãe, Dona Ana, era o coração daquele lar. Suas mãos habilidosas tanto preparavam a comida, que alimentava a família, quanto costuravam as roupas e remendavam os sonhos. Desde muito pequena, Maria da Luz aprendeu as lições da vida observando seus pais. Acordava com o canto dos galos e via seu Jovino já a caminho da roça, o rosto marcado pelo sol, mas sempre com um sorriso para a esposa e os filhos. À noite sentava-se aos pés de Dona Ana, enquanto ela costurava à luz de um lampião a querosene, ouvindo suas palavras sábias sobre a importância de ajudar o próximo. Filha, dizia Dona Ana, a agulha dançando entre o tecido. Olhe para o vizinho seu Benedito. A colheita dele não foi boa esse ano. Amanhã, vamos levar um pouco do nosso feijão e do milho. A gente tem, eles precisam. É assim que a vida segue, um ajudando o outro. Maria da Luz, com seus olhos curiosos e atentos, absorvia cada palavra. Ela via a preocupação genuína nos olhos de seus pais, quando alguém da comunidade passava por dificuldades. Lembrava-se de quando a seca castigou a região e seu Jovino dividiu suas últimas sacas de arroz com as famílias vizinhas, mesmo sabendo que a situação em sua própria casa não era fácil. Pai, por que a gente dá o pouco que tem? E perguntava a menina franzindo a testa. Seu Jovino a pegava no colo, seus braços fortes envolvendo-a com carinho. Mariazinha, o pouco que a gente divide se torna muito no coração de quem recebe. E a alegria de ajudar, essa não tem preço. A gente nunca fica pobre de verdade quando compartilha o que tem. Essas lições moldaram o caráter de Maria da Luz desde a infância. Ela cresceu brincando com os filhos dos vizinhos, compartilhando seus brinquedos feitos de gravetos e barro, aprendendo que a felicidade era ainda maior quando dividida. Via seus pais oferecerem abrigo e comida aos viajantes cansados, que passavam pela estrada poeirenta que cortava na região. A porta de sua casa estava sempre aberta para quem precisasse de um pouco de conforto e acolhimento. Mesmo diante das dificuldades financeiras que sua família enfrentava, a solidariedade nunca faltou naquele lar. Maria da Luz se lembrava das noites em que a comida era escassa, mas seus pais sempre encontravam uma maneira de dividir o pouco que tinham com alguma família ainda mais necessitada. Mãe, hoje quase não sobrou nada pra gente, comentava Maria com a preocupação infantil estampada no rosto. Dona Ana a abraçava com ternura. Meu amor, nosso estômago pode sentir um pouco de fome, mas nosso coração estará cheio por saber que ajudamos alguém a não sentir tanta fome. Deus sempre provê, minha filha. A união e a bondade são as maiores riquezas que podemos ter. Foi nesse ambiente de amor, trabalho árduo e profunda união familiar que a semente da compaixão germinou no coração de Maria da Luz. Ela aprendeu que a verdadeira riqueza não se encontrava nos bens materiais, mas sim nos laços que uniam as pessoas e na capacidade de estender a mão àqueles que mais precisavam. Essa empatia, cultivada desde a infância nas terras simples de Rio Quente, seria a bússola que guiaria toda a sua vida e a inspiraria a trilhar um caminho de serviço e amor ao próximo em sua jornada. A primavera de seus 18 anos trouxe para Maria da Luz um novo capítulo em sua vida. O amor floresceu em seu coração por um jovem trabalhador da região, um homem simples e honesto chamado José. O casamento foi uma celebração singela, reunindo familiares e amigos sob o céu estrelado do interior goiano. Logo,
A alegria da maternidade inundou seu lar com o nascimento de seus 2 meninos, que ela carinhosamente chamava de seus raios de sol. O primeiro, um menino de olhar travesso e voz potente, recebeu o nome de Emílio. O segundo, um pouco mais reservado, mas com uma melodia doce na fala, foi batizado como João. A chegada dos filhos trouxe uma felicidade imensa para Maria e José. No entanto, a vida no interior, por mais bela que fosse, também apresentava seus desafios. A pequena propriedade da família lutava para produzir o suficiente para sustentar 4 bocas. As colheitas eram incertas, dependendo muito das mudanças do clima. Os preços dos produtos agrícolas eram instáveis, e muitas vezes o suor do trabalho árduo mal cobria as necessidades básicas. As dificuldades financeiras se intensificaram gradualmente, apertando o orçamento familiar como um nó na garganta. José trabalhava da aurora ao anoitecer na lavoura, mas a renda era sempre justa. Maria, com sua energia incansável, não hesitou em buscar outras formas de contribuir para o sustento da casa. Ela começou a fazer pequenos trabalhos de costura para as vizinhas, utilizando a habilidade que aprendera com sua mãe. Remendava roupas, fazia pequenos ajustes e, com o tempo, passou a confeccionar peças simples sob encomenda. As noites eram longas para Maria. Depois de cuidar dos filhos e da casa, ela se sentava à luz de um candeeiro, a agulha bailando entre os tecidos, seus dedos ágeis transformando retalhos em peças úteis. O cansaço físico era grande, mas a imagem dos seus 2 meninos dormindo tranquilamente a impedia de desistir. Ela carregava nos ombros a responsabilidade de mãe, um peso que se tornava mais leve com a força do seu amor. A situação financeira da família se tornou ainda mais delicada quando uma forte seca atingiu a região, dizimando as plantações e deixando muitas famílias em situação de extrema necessidade. José perdeu grande parte de sua colheita, e o dinheiro se tornou ainda mais escasso. Foi nesse período que a fibra e a determinação de Maria se manifestaram em sua plenitude. Ela não se deixou abater pelo desespero. Com a coragem de uma leoa protegendo seus filhotes, Maria buscou alternativas para garantir o bem-estar de Emílio e João. Começou a fazer doces e salgados, caseiros, utilizando os poucos ingredientes que tinham, e os vendia de porta em porta na pequena cidade. Caminhava quilômetros sob o sol escaldante, oferecendo suas iguarias com um sorriso no rosto, mesmo quando o cansaço lhe corroía as pernas. Dona Maria, que bom vê-la. Hoje tem aquele seu bolo de mandioca? Perguntava uma vizinha, aliviada por ter uma opção saborosa para o café da tarde. Tenho sim, minha querida. Feito com o maior carinho, respondia Maria, entregando o bolo embrulhado em folha de bananeira, o dinheiro trocado guardado com cuidado em seu avental. Ela também aceitava trabalhos, como lavadeira e passadeira para famílias mais abastadas da região. Madrugava para lavar pilhas de roupas em um tanque de pedra, suas mãos ficando ásperas e vermelhas pelo contato constante com a água e o sabão. À tarde, passava horas a fio com o ferro quente, alisando tecidos e sonhando com um futuro mais confortável para seus filhos. Em meio a essa luta diária, Maria nunca perdia a fé. Nas noites silenciosas, rezava com fervor, pedindo a Deus forças para continuar e um futuro melhor para seus meninos. Ela também se agarrava à esperança, alimentando em seu coração a certeza de que o talento especial que seus filhos começavam a demonstrar na música poderia ser um caminho para uma vida mais digna. Emílio, com sua voz potente e carisma natural, já encantava os vizinhos nas festinhas da comunidade. João, com sua sensibilidade e melodia na voz, o acompanhava com uma harmonia doce e cativante. José, você viu como os meninos cantaram bonito hoje? Parece que a música corre nas veias deles, comentava Maria, seus olhos brilhando de orgulho, enquanto observava os filhos brincando com instrumentos improvisados. É verdade, Maria, quem sabe um dia, respondia José, um sorriso tímido brotando em seus lábios cansados. Naqueles anos desafiadores, Maria da Luz não apenas lutou pela sobrevivência de sua família, mas também plantou as sementes do sucesso futuro de seus filhos, incentivando seu talento musical e transmitindo-lhes os valores de trabalho árduo e perseverança, que ela tão bem personificava. Foi nesse período de dificuldades que sua fibra e sua determinação se forjaram, preparando-a para os desafios ainda maiores que viriam, e moldando-a na mulher forte e inspiradora que se tornaria. Os anos se passaram, levando consigo as dificuldades da juventude de Dona Maria, mas também cultivando o talento musical de seus filhos, Emílio e João. As modestas apresentações em festas de rodeio e quermesses locais foram abrindo caminho para oportunidades maiores. A dupla,
com suas vozes que se harmonizavam de forma única e suas letras, que falavam do cotidiano e dos sentimentos do povo. Começou a conquistar o coração dos goianos. O talento bruto, lapidado com muito esforço, e a paixão pela música sertaneja, finalmente encontrou seu público. A ascensão foi meteórica. Em pouco tempo, as músicas de Emílio e João tocavam nas rádios de todo o estado. Seus shows lotavam e seus nomes se tornavam sinônimo de sucesso. Aquele lar simples do interior de Goiás, que outrora lutara para sobreviver, agora experimentava uma prosperidade que Dona Maria jamais imaginara. A casa ganhou novos móveis. As refeições se tornaram mais fartas e a preocupação constante com as contas diminuiu. Dona Maria observava tudo com um misto de alegria e gratidão. Ver seus filhos brilhando nos palcos, emocionando multidões com sua música, era a realização de um sonho acalentado desde os tempos difíceis. Ela se lembrava das noites em claro costurando para garantir o sustento deles, das suas caminhadas vendendo doces sob o sol escaldante, e sentia que todo o seu esforço havia valido a pena. Um dia, sentados à mesa da espaçosa casa nova, durante um almoço em família, a conversa tomou um rumo diferente. Emílio, com seu jeito extrovertido, comentou sobre a grandiosidade de um show que haviam feito em um grande centro urbano. "Mãe, você viu quanta gente cantando nossas músicas? É uma emoção muito grande", exclamou ele com os olhos brilhando de entusiasmo. João, mais reservado, mas igualmente emocionado, acrescentou: "E a gente conseguiu ajudar tanta gente com a renda desse show. Mãe, lembra daquele hospital que precisava de equipamentos novos? Uma parte do cachê foi para lá." Foi nesse momento, ouvindo as palavras dos filhos e sentindo o impacto que sua música estava gerando, que uma nova chama se acendeu no coração de Dona Maria. Ela percebeu que a prosperidade que a vida lhes havia concedido ia além do conforto familiar. A fama e os recursos de Emílio e João poderiam ser uma ferramenta poderosa para estender a mão àqueles que ainda enfrentavam as dificuldades que ela tão bem conhecia. "Meus filhos", começou Dona Maria, sua voz carregada de uma emoção serena, "ver vocês brilhando assim me enche de orgulho. Mas ouvir vocês falando desse hospital, isso toca meu coração de uma maneira diferente." Emílio e João trocaram olhares curiosos, percebendo a intensidade no tom da mãe. Dona Maria continuou: "Eu me lembro de quando a gente não tinha quase nada, das dificuldades que passamos. E sei que ainda existem muitas famílias em Goiás vivendo a mesma luta. Agora que vocês têm essa voz, essa oportunidade de alcançar tantas pessoas, vocês não acham que poderíamos usar isso para ajudar mais?" Um silêncio pensativo se instalou à mesa. Emílio foi o primeiro a responder, com sua espontaneidade característica: "Mãe, a gente já ajuda algumas instituições, como o João falou." Dona Maria assentiu, mas seu olhar era firme. "Eu sei, meu filho, e isso é muito bonito. Mas eu sinto que podemos fazer mais. Lembra da Dona Antônia lá da nossa cidade, que perdeu tudo no incêndio? Ou das crianças daquele orfanato que visitamos ano passado? A necessidade é tão grande." João, sempre mais ponderado, falou com a doçura de sua voz: "Mãe, a senhora tem alguma ideia específica?" Um brilho especial surgiu nos olhos de Dona Maria. "Eu tenho pensado muito. A gente poderia criar algo nosso, sabe? Uma forma de ajudar diretamente as pessoas aqui em Goiás. Usar o nome e a influência de vocês para arrecadar fundos, para chamar a atenção para as causas importantes. Aquela menina do interior, que cresceu vendo a solidariedade em pequenos gestos, agora tem a oportunidade de expandir essa corrente de ajuda de uma maneira muito mais significativa. O que vocês acham?" Eles conheciam o coração generoso de Dona Maria, sua profunda empatia e sua incansável vontade de ajudar. A ideia de usar sua fama e seus recursos para um bem maior ressoou profundamente em suas almas. "Mãe", disse Emílio com um sorriso sincero, "a senhora tem toda a razão. A gente topa. O que a senhora precisar, pode contar com a gente." João concordou com um aceno de cabeça e um sorriso suave. "É o mínimo que podemos fazer, mãe. A senhora sempre se dedicou tanto a nós. Agora é a nossa vez de ajudar o próximo, seguindo o seu exemplo." Naquele momento, à mesa daquela casa que era fruto do sucesso de seus filhos, Dona Maria da Luz sentiu uma alegria ainda maior do que a de vê-los no auge da fama. Um novo propósito florescia em seu coração, um chamado ainda mais forte para transformar a prosperidade em um legado de amor e serviço para o seu amado Goiás. Com o entusiasmo renovado e o apoio irrestrito de Emílio e João, Dona Maria da Luz mergulhou de corpo e alma na concretização de sua visão social.
Seus primeiros passos foram humildes, guiados pela mesma discrição e sensibilidade que marcaram sua infância. Ela começou a visitar famílias carentes em bairros periféricos de Goiânia e de outras cidades do estado, levando cestas básicas, roupas e palavras de conforto. Sua presença era um alento para aqueles que se sentiam esquecidos, e seu olhar atento captava as necessidades, que muitas vezes não eram expressas em palavras. "Boa tarde, minha senhora. Trouxe umas coisinhas para ajudar", dizia Dona Maria com um sorriso acolhedor, entregando uma cesta repleta de alimentos a uma mãe solteira com vários filhos pequenos. "Ai, Dona Maria, que Deus lhe abençoe. A senhora sempre lembrando da gente", respondia a mulher, com os olhos cheios de lágrimas e de gratidão. Ela também se aproximou de instituições de caridade locais, oferecendo doações e seu tempo como voluntária. Visitava asilos, levando alegria e atenção aos idosos muitas vezes esquecidos pela família. Lia para eles, ouvia suas histórias e fazia pequenos reparos nas instalações. Nos hospitais públicos, conversava com os pacientes, levava livros e revistas e se informava sobre as necessidades mais urgentes, mobilizando recursos para atender a elas. Seu Joaquim trouxe um radinho novo para o senhor ouvir suas músicas, dizia Dona Maria a um senhor acamado com um sorriso carinhoso. "Oh, minha filha, não precisava se incomodar", respondia o idoso com a voz embargada pela emoção. "Não é incômodo nenhum, seu Joaquim. O senhor merece um pouco de alegria", retrucava Dona Maria, sintonizando uma estação de rádio com música sertaneja antiga. Com o tempo, à medida que a credibilidade de Dona Maria crescia e o apoio de seus filhos se tornava mais estruturado, sua visão se expandiu. Ela percebeu que, para causar um impacto mais duradouro, era necessário criar iniciativas próprias, projetos com foco em áreas cruciais como saúde, educação e bem-estar. Assim nasceu o Projeto Raio de Sol, uma iniciativa voltada para oferecer apoio educacional e atividades extracurriculares para crianças carentes. Dona Maria visitava escolas, conversava com diretores e professores, identificando as maiores dificuldades e buscando soluções em parceria com a comunidade. Foram criadas bibliotecas comunitárias, oferecidas aulas de reforço escolar e organizadas oficinas de arte e esportes, tudo com o objetivo de proporcionar um futuro mais promissor para as crianças. Dona Maria, as crianças adoraram os livros novos. "Agora a biblioteca está sempre cheia", contava uma professora com um sorriso de satisfação. "Que bom! O saber é a maior riqueza que podemos deixar para eles", respondia Dona Maria, observando as crianças envolvidas na leitura. Outro projeto importante foi o Aconchego do Idoso, dedicado a melhorar a qualidade de vida dos idosos em asilos e em suas próprias casas. Dona Maria organizava visitas regulares, levava alimentos e materiais de higiene, promovia atividades de lazer e, principalmente, oferecia escuta e afeto. Ela acreditava que a experiência e a sabedoria dos mais velhos eram um tesouro que precisava ser valorizado. "Dona Benedita, hoje trouxemos um grupo de violeiros para tocar umas modas antigas para vocês", anunciava Dona Maria com um brilho nos olhos. "Ai, que maravilha, minha filha. Faz tanto tempo que não ouço uma boa música", respondia a idosa com um sorriso nostálgico. A atuação de Dona Maria se caracterizava por sua profunda proximidade com as pessoas. Ela não se limitava a assinar cheques ou enviar doações. Ela fazia questão de estar presente, de ouvir as histórias, de sentir as dificuldades na pele. Sua agenda era sempre preenchida por visitas, reuniões com líderes comunitários, participação em eventos beneficentes e acompanhamento de perto dos projetos. Sua busca por soluções era incessante e marcada pela humanidade. Ela não se contentava com paliativos. Buscava entender as causas dos problemas e encontrar maneiras eficazes e dignas de ajudar. Se um hospital precisava de um equipamento específico, ela mobilizava seus contatos e organizava campanhas de arrecadação. Se uma família estava desabrigada, ela buscava junto às autoridades locais uma solução habitacional. "Precisamos conseguir essas cadeiras de rodas para o asilo o mais rápido possível. A situação de alguns moradores é muito delicada", dizia Dona Maria em uma reunião com seus colaboradores, sua voz carregada de urgência. "Já estamos vendo as opções." "Dona Maria? Vamos fazer o possível para agilizar a compra", respondia um dos voluntários, contagiado pela sua determinação.
Dona Maria da Luz não era apenas uma filantropa. Ela era uma líder comunitária, uma voz para os que não tinham voz. Um exemplo de amor e serviço que inspirava a todos ao seu redor. Sua obra social era a extensão natural de seu coração generoso, um farol de esperança que iluminava o caminho de muitos em Goiás. A vida, por vezes, tece seus fios com cores sombrias em meio ao brilho. Para Dona Maria da Luz, a alegria de ver seus filhos, no auge do sucesso musical, foi repentinamente obscurecida por uma provação dolorosa e implacável. Emílio, seu primogênito, aquele menino de olhar travesso e voz potente que primeiro encantou os vizinhos e depois multidões, foi diagnosticado com um câncer agressivo. A notícia caiu como um raio em céu azul, abalando toda a família e lançando Dona Maria em um novo e angustiante desafio. Aquele período foi marcado por uma luta exaustiva e dolorosa. Dona Maria, com a mesma força e resiliência que a acompanharam em todas as dificuldades, dedicou-se integralmente ao cuidado de seu filho. Foram inúmeras viagens a hospitais, longas horas de espera em corredores frios, a esperança tênue que se acendia a cada tratamento, e a angústia silenciosa diante da progressão da doença. Emílio, mesmo em meio ao sofrimento, demonstrava uma coragem inspiradora, e Dona Maria encontrava forças em seu amor incondicional para ampará-lo, em cada passo daquela batalha. Durante esse período de provação, mãe e filho compartilharam conversas profundas, repletas de lembranças, de afeto e de uma visão compartilhada sobre a importância de ajudar aqueles que enfrentavam a mesma dor. Emílio, sensível à causa e tocado pela dedicação da mãe aos outros, expressou o desejo de criar um espaço de acolhimento para famílias que, assim como a deles, precisavam se deslocar de suas cidades para buscar tratamento contra o câncer, muitas vezes sem ter onde se hospedar ou encontrar apoio. Mãe, dizia Emílio, sua voz enfraquecida, mas carregada de convicção, a gente vê tanta gente nos hospitais vindo de longe, sem ter um lugar digno para ficar enquanto faz o tratamento. Seria tão bom se pudéssemos criar um lugar para acolher essas famílias, oferecer um pouco de conforto nesse momento tão difícil. Dona Maria, com os olhos marejados, segurava a mão do filho com ternura. Meu filho, essa é uma ideia linda que aquece meu coração. Se Deus quiser, vamos realizar esse sonho juntos. E então mãe e filho começaram a esboçar planos, a idealizar um abrigo que oferecesse não apenas moradia, mas também apoio emocional, alimentação e transporte para as famílias que tinham pacientes em tratamento oncológico em Goiás. Eles discutiam a estrutura do local, os serviços que seriam oferecidos e a forma de arrecadar os recursos necessários para concretizar aquele sonho. No entanto, o destino por vezes impõe caminhos dolorosos. Após uma luta incansável, Emílio partiu, deixando um vazio imenso no coração de Dona Maria e de toda a família. A dor da perda era imensa, mas em meio à tristeza, a semente do sonho compartilhado com o filho permaneceu viva no coração de Dona Maria, como uma promessa silenciosa. Movida pela memória de Emílio e pela força daquele ideal que eles juntos acalentaram, Dona Maria transformou seu luto em ação. Com ainda mais determinação, ela se dedicou a concretizar o projeto do abrigo. Utilizou recursos próprios, mobilizou amigos, artistas e empresários, e com a ajuda incansável de João e de toda a família, o sonho começou a tomar forma. Foram anos de trabalho árduo, de superação de obstáculos burocráticos e de busca por um local adequado. Dona Maria visitava terrenos, acompanhava obras, articulava parcerias, sempre com a imagem de Emílio, e o desejo de honrar sua memória, como sua principal motivação. Ela sabia que aquele abrigo seria mais do que um prédio com camas. Seria um lar temporário, um espaço de acolhimento e esperança para famílias que enfrentavam a mesma batalha que a sua. Finalmente, após muita luta e dedicação, o abrigo se tornou realidade, concretizando o sonho que nasceu no coração de uma mãe e de um filho em meio à dor. Aquele espaço acolhedor que oferecia moradia digna, alimentação, transporte para os hospitais e, acima de tudo, apoio humano e emocional. Tornou-se um farol de esperança para inúmeras famílias em Goiás, um testemunho do amor que transcende a perda e se transforma em um legado de cuidado e solidariedade. Dona Maria da Luz transformou sua dor em um ato de amor concreto, honrando a memória de Emílio ao estender a mão àqueles que mais precisavam, exatamente como eles haviam sonhado juntos. Os anos se passaram, e Dona Maria da Luz, com seus cabelos agora prateados como a luz da lua,
contemplava com serenidade o legado que havia construído. O abrigo para famílias em tratamento oncológico, batizado carinhosamente com o nome de Emílio, florescia como um jardim de esperança no coração de Goiás. Suas portas permaneciam abertas, acolhendo famílias vindas de todos os cantos do estado, oferecendo não apenas um teto e alimento, mas também um abraço fraterno em meio à tempestade da doença. Dona Maria visitava o abrigo regularmente, seu sorriso bondoso e suas palavras de conforto, sendo um bálsamo para aqueles que ali buscavam forças. Ela ouvia suas histórias, compartilhava sua própria experiência de superação e irradiava uma fé inabalável, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança podia florescer. O projeto Raio de Sol continuava a iluminar o futuro de inúmeras crianças carentes, oferecendo oportunidades de educação e desenvolvimento que antes pareciam inatingíveis. As bibliotecas comunitárias permaneciam repletas de jovens ávidos por conhecimento, as aulas de reforço escolar abriam portas para um futuro mais promissor, e as oficinas de arte e esportes despertavam talentos e alimentavam sonhos. Dona Maria acompanhava de perto o crescimento de cada criança, sentindo em seus sorrisos a recompensa de sua dedicação. O aconchego do idoso seguia levando calor humano e dignidade para aqueles que trilhavam a última etapa da jornada. As visitas regulares, os momentos de lazer e, acima de tudo, a escuta atenta e carinhosa de Dona Maria e seus voluntários faziam com que os anos dourados fossem vividos com mais alegria e respeito. Ela acreditava que a sabedoria e a experiência dos mais velhos eram um tesouro inestimável e se empenhava em garantir que suas vozes fossem ouvidas e seus corações aquecidos. Enquanto isso, a carreira de João, o filho caçula de Dona Maria, continuava a brilhar intensamente no cenário da música sertaneja. Após a perda de Emílio, João encontrou na música não apenas uma forma de expressar sua saudade e sua dor, mas também uma maneira de honrar a memória do irmão e de continuar a levar alegria e emoção para o público. Sua voz, carregada de sentimento e talento, ecoava pelos palcos do Brasil, mantendo viva a dupla que marcou uma geração e conquistando novos admiradores com sua carreira solo. Em cada canção, em cada verso, havia uma homenagem implícita ao irmão que partiu e uma celebração do amor e dos valores que Dona Maria sempre lhes ensinou. João jamais se afastou da obra social da mãe, utilizando sua influência e seus recursos para apoiar os projetos e perpetuar o legado de Emílio. Dona Maria envelhecia com a serenidade de quem cumpriu sua missão com amor e dedicação. Suas rugas eram um mapa das inúmeras vidas que ela havia tocado. Seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade da menina que compartilhava sua merenda com os necessitados. Mesmo com a saudade eterna de Emílio em seu coração, ela encontrava conforto e alegria ao ver o impacto positivo de sua obra e o sucesso de João. Em suas noites tranquilas, sentada em sua cadeira de balanço, Dona Maria contemplava o céu estrelado de Goiás e sentia uma profunda gratidão pela jornada que havia percorrido. Sua esperança residia na continuidade de seu legado através de João, dos voluntários dedicados e das inúmeras vidas que foram transformadas por seu amor. Ela sabia que a semente da solidariedade que seus pais plantaram em seu coração havia germinado e se multiplicado, criando um jardim de esperança que continuaria a florescer em Goiás por muitas gerações. Sua maior esperança era que o amor e a compaixão continuassem a guiar as ações de seus filhos e de todos. Aqueles que foram tocados por sua história, perpetuando a corrente de bondade que ela tão incansavelmente cultivou. E assim, com a serenidade de quem cumpriu sua missão com amor e a certeza de ter plantado sementes férteis no coração de Goiás, Dona Maria da Luz partiu. Seu corpo descansou, mas seu legado floresceu ainda mais forte. O abrigo Emílio continuou a acolher, o projeto Raio de Sol a iluminar futuros, e o aconchego do idoso a aquecer corações. João, com sua música carregada de emoção e inspirada no exemplo materno, seguiu levando alegria e apoiando as causas que Dona Maria tanto amou. A história de Dona Maria da Luz ecoa como um hino de esperança e solidariedade, provando que o amor de uma mãe pode transcender a fama e a dor, transformando-se em um farol para toda uma comunidade. Ela nos ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de estender a mão, de acolher e de dedicar a vida a construir um mundo mais justo e humano.
Que o exemplo de Dona Maria nos inspire a olhar, além dos nossos próprios palcos, e a encontrar maneiras de deixar um legado de amor e serviço por onde passarmos. Afinal, a melodia mais bela é aquela que ressoa nos corações daqueles que foram tocados pela nossa bondade.